Fala, turma, aqui é o professor Paulo Sérgio. Agora a gente vai concluir esse pedaço da nossa aula que fala agora sobre vigilância em saúde. A vigilância em saúde é uma temática que muita gente tem dificuldade para compreender, tá? Eu vou falar um pouquinho para vocês dela, né? Então, qual que é o objetivo da vigilância em saúde? Primeiro, é um setor transversal dentro da saúde que vai estar relacionado com ações em todos os contextos, tá? Porque ali a gente vai ter vigilância sanitária, que fecha estabelecimento do comércio, por exemplo, vigilância epidemiológica, que acompanha indicadores de saúde para ver o que tem que fazer. Então, é bem complexo, tá? O funcionamento da vigilância em saúde. Todo município tem um setor que vai trabalhar essa perspectiva, assim como no estado e assim como em nível nacional, que a gente tem a Anvisa. Você já deve ter ouvido falar, principalmente agora na pandemia. Então, o objetivo da vigilância em saúde é analisar de forma permanente a situação de saúde da população e, consequente, né, organização e execução das ações, medidas, procedimentos e tudo aquilo que é necessário para que a gente consiga eliminar os riscos e danos à saúde e entender como que funciona, como que é o perfil de saúde dessa população, porque a partir dessa informação, medidas vão ser realizadas, tá? Para poder reverter uma situação que seja, por exemplo, nociva para a sociedade, né? Então, ela visa trazer maior integralidade, lembra do princípio do SUS, o cuidado integral à saúde das pessoas por meio da promoção de saúde, compreendida como estratégia de articulação transversal. Como assim transversal? Está em todos os setores, em todos os níveis de complexidade, em outros segmentos, não só na saúde, na educação, na área comercial, né, desenvolvimento econômico. A gente vai pensar assim, dentro de um município, por exemplo, então vai estar dentro de todos esses setores, minimizando esse risco à população. Tá? Reduz as situações de vulnerabilidade, visa defender a equidade, então lembra a equidade, tratar de maneira desigual os desiguais, e incorpora a participação e controle social, então, nesse contexto. Então, ele está totalmente, a vigilância em saúde está totalmente permeada pela perspectiva e pela ideia que o SUS traz nos seus princípios. A vigilância em saúde ela é complexa, como eu disse, ela compreende vários braços, incluindo a vigilância da saúde do trabalhador, por exemplo, saúde ambiental, só que a gente vai trazer aqui dois itens, dois elementos, dois tópicos que têm mais relação com o contexto da escola, que é a vigilância epidemiológica e a vigilância sanitária. Entendendo um pouquinho primeiro da vigilância epidemiológica, né, que eu tive, vamos dizer assim, o privilégio de ser um diretor de vigilância epidemiológica no município, então a gente controlava indicadores de doenças agudas e doenças crônicas, a partir daí a gente monitorava questões endêmicas, imunização, tudo isso está dentro da vigilância epidemiológica. Trata-se de um conjunto de ações que proporcionam conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual e coletiva. A gente falou bastante de determinantes sociais, né? Que está aqui dentro, né? Com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle. Então, quando eu identifico que uma situação está desfavorável na saúde, eu tenho que fazer alguma coisa para reverter essa situação. Aqui, por exemplo, eu já falei, né, há pouco tempo disso, falei na aula anterior, mas quando eu estou avaliando o estado nutricional de escolares, eu estou vendo indicadores que vão fazer com que eu possa ter medidas mais assertivas em prol da qualidade de vida e da saúde desses escolares, por exemplo. Isso aqui é um exemplo de aplicação da vigilância epidemiológica. A gente tem também a vigilância dentro das creches para avaliar a situação vacinal das crianças. Tá? E aí a gente vai ter, por exemplo, a questão de cobertura vacinal. Quem faz esse acompanhamento é a vigilância epidemiológica. E a partir do que é identificado, então ela vai estar, por exemplo, startando, né, para os outros setores da saúde, outros setores da sociedade, coisas que podem ser realizadas para melhorar. Então, no caso aqui da cobertura vacinal, né, então é alertado lá o posto de saúde de referência daquela escola, por exemplo, para que seja feito um contato, uma sensibilização e aumente, então, a cobertura vacinal naquele contexto. Agora, falando um pouco da vigilância sanitária, tá? Ela vai trazer um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde, né? Intervir nesses problemas sanitários, que aí eles vão ser oriundos de várias questões, incluindo o meio ambiente, né? A produção de alguma matéria-prima, alguma coisa nesse sentido, circulação de bens, prestação de serviços, tudo isso pode, de alguma forma, influenciar nos níveis de qualidade de vida. E aí entra muito uma perspectiva assim, do contexto, do ambiente. Então, a vigilância sanitária ela vai avaliar não só a produção, pensando no indivíduo, né, mas também naquele ambiente. O que ela está fazendo para o ambiente como um todo, né? Então, ali vai ter o controle dos bens de consumo, que, direto ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos de produção e consumo, como o controle da prestação de serviço propriamente dito,
que se relacionam direto ou indiretamente com a saúde. Tá? Então, assim, tem gente que fala assim, né? Nunca usei o SUS, não uso o SUS. Se a pessoa consome um pastel ali na esquina da rua dele, do bairro dele ou dela, né? Aquela pastelaria, ela tem que ter um certificado lá da vigilância sanitária para poder abrir, tem que ter um alvará. Tá? E quem faz o alvará é a própria vigilância sanitária. Tá? Então, aqui, vocês não estão olhando, mas o símbolo é da Visa. Ó, a Visa é a vigilância sanitária, então, vigilância sanitária tem essa sigla, né? E aí a gente vai ter esse órgão em nível estadual e municipal, tá? Em nível nacional é a Anvisa, tá? Que eu vou falar já já dela, né? E aí as legislações estaduais e municipais seguem o que a Anvisa preconiza, tá? O que a Visa faz? Ela compreende, então, nas suas ações, as fiscalizações, emissão de alvará sanitário para abrir um comércio, por exemplo, investigação de denúncia, interdições, liberações sanitárias de empresa, entre outros. E a vigilância sanitária, ela tem poder de polícia no Estado. Tá? Então, por exemplo, se tiver alguma questão que esteja comprometendo, né, ou colocando em risco a saúde da população, ela pode ter alguma ação que é mais assim, por exemplo, entrar numa casa para resolver uma situação, como aconteceu no exemplo que eu citei, né, de ter encontrado num momento em que estava endêmico de febre amarela, um possível macaco, né, naquele terreno, e que depois a gente descobriu que não era. Então, mas aí, como não estava o morador lá, a gente pôde entrar para poder identificar essa situação, porque se fosse, precisava ser avaliado o mais rápido possível, né? Então, como objetivos, né, a Visa busca impedir que a saúde humana seja exposta a riscos ou, em última instância, combater, né, as causas dos efeitos nocivos que, de alguma forma, já foram gerados em razão de alguma distorção sanitária na produção e na circulação de bens ou na prestação de serviços. Ó, aqui é um exemplo de vigilância sanitária, agora no ambiente escolar. Ó, creche particular é interditada e aqui, no caso, funcionava sem alvará, deixei sublinhado ali. Então, alvará é obrigado a ter, mesmo numa creche, não precisa ter alimento para ter que ter o alvará. Tá? Mesmo porque também dentro da creche a alimentação vai acontecer, né? E aí depois ali tem um outro exemplo, ó, após interdição, cozinha industrial volta a fornecer marmitas para campos da USP. Então também tem padrões de qualidade, né, de armazenamento de alimentos e etc., que precisam estar condizentes com o que é requerido pela Anvisa. Se não tiver, o estabelecimento também pode ser fechado. Isso acontece por meio da própria vigilância sanitária. Prefeitura de Cáceres emite boletim informativo e anuncia risco de escabiose. Aqui dentro da escola é bem comum, o surto de sarna atinge funcionários e alunos da creche em Campinas. Então, a vigilância, aqui no caso eu botei até a vigilância em saúde, mas geralmente a vigilância epidemiológica e sanitária são acionadas, tá, nesse contexto aqui. E a Anvisa, para a gente concluir, é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, uma autarquia, ela tem autonomia, tá? Mas ela sempre está andando alinhado com o Ministério da Saúde. No momento das vacinas, a gente percebeu, apareceu bastante, né, o nome da Anvisa. Ela tem um caráter regulatório, vê se as legislações estão sendo atendidas, né? Ela faz inspeções, avalia, implanta mudanças na legislação baseada em evidências científicas, então faz o controle portuário, nos aeroportos, vocês devem ter visto bastante isso também no período da pandemia, permite ou não a venda de produtos, então eventualmente aparece uma matéria, agora a Anvisa proíbe a venda de creatina. Então, por exemplo, até esse tipo de produto vai passar de alguma forma pela Anvisa, tá? Porque eles identificam, fazem a partir de estudos, identificam se aquilo pode gerar algum risco para a população ou não. Aqui eu botei uma matéria, um exemplo, né, do Ministério da Saúde, essa matéria, mas ela coloca que a Anvisa aprovou a vacina da Pfizer para crianças. Então, a própria Anvisa também tem esse processo regulatório de identificar o que pode ou não circular e que pode, de alguma forma, ou não comprometer a saúde da população, né? E aí as vacinas entram nisso também, tá? E é isso, tá, gente? Então, aqui, no caso da vigilância em saúde, é mais rapidinho mesmo, era para dar uma noção para vocês, trazer esse alinhamento com o contexto da educação, que é bem comum, né? Isso vai acontecer aí. Espero ter, de alguma forma, trazido informações novas, tá? E aí, na aula presencial, a gente tira possíveis dúvidas que surgiram desses conteúdos, tá bom? Um abraço aí e até mais. Até breve.